Você provavelmente já deve ter ouvido alguém mais velho falar que na época dele comprava um litro de refrigerante por R$ 3 e agora você consegue comprar uma latinha com esse dinheiro. Mas por que isso acontece? Spoiler, é por causa da inflação. O meu nome é Bruno e vamos aprender um pouquinho sobre isso agora. A inflação é a taxa de aumento de preços dentro de uma economia. E pode ser o aumento de preço tanto de um produto quanto de um serviço. Mas se o preço de um só produto ou de um serviço sozinhos aumenta, a gente não pode falar que necessariamente foi culpa da inflação. A gente só consegue afirmar isso se um conjunto de itens aumenta junto de preço. Para calcular esse aumento de preços dentro de uma economia, a gente tem alguns índices, e um deles é o IPCA. O IPCA ele é calculado pelo IBGE e ele vai medir o custo de uma cesta de itens mais utilizados pelo brasileiro de até 40 salários mínimos. Mas por que a inflação ela acontece? A gente tem três principais motivos. O primeiro é a inflação de custos. Aqui é quando o custo operacional da empresa aumenta e ela repassa esse custo para os consumidores. Então, a matéria-prima que a empresa usa fica mais cara, ou então o salário do funcionário aumenta, e ela repassa esse adicional para o consumidor que tem que pagar mais caro. O segundo caso é a inflação de demanda, e aqui acontece quando o número de pessoas que querem um certo item aumenta tanto e tão rápido que a oferta dentro do mercado não é capaz de suprir a necessidade de todo mundo e alguém provavelmente vai ficar sem esse item. E a terceira causa, e a mais comum delas, é a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro é usada pelos governos como uma justificativa de incentivar a economia e criar mais emprego. Isso acontece literalmente imprimindo mais nota e colocando mais dinheiro em circulação. Só que, quando você faz isso, você vai ter um número maior de notas, um número maior de dinheiros, vamos falar assim, para comprar um número igual de itens. Então você vai ter mais nota agora, mais dinheiro para comprar o mesmo número de itens que você tinha no passado. Então, sim, você vai ter mais dinheiro em circulação, só que isso não vai comprar nada a mais do que compraria antes, pelo menos no longo prazo. E então só vai fazer com que os preços aumentem. Mas por que a inflação ela é um problema? Ela é um problema porque nem tudo aumenta de preço na mesma proporção. Então, se a gente pensasse num cenário maravilhoso, que a inflação fosse 100% ao ano, um cenário extremo, tá? E tudo aumentasse 100%, incluindo o seu salário, tudo bem, não ia ter problema nenhum. Você só ia ter que ficar imprimindo nota igual um doido todo ano. Mas é o seguinte, o problema é que justamente os salários não acompanham ou acompanham mais lentamente a inflação. Se você deixa o seu dinheiro parado debaixo do colchão ou então no cofrinho, em um cenário que a inflação está muito alta, num caso extremo, você vai perder aquele dinheiro em cerca de algumas semanas ou dentro de alguns meses. A gente pode pegar um cenário comum e real da Venezuela no ano de 2019, que apresentou a inflação de mais de 9.000%. E isso seria como se você saísse em 2019 para comprar uma bala e voltasse no outro ano, a mesma bala que você comprou por R$ 1, você fosse comprar ela por R$ 90 no ano seguinte. Então é como se você estivesse guardando para comprar o dinheiro para uma casa e no final do ano descobrisse que aquilo só dava para comprar uma bala no final. E a inflação ela também é ruim para quem poupa dinheiro. Quando a inflação está muito alta, a gente vê que a economia ela fica muito sensível e ela não fica nada estável, ela fica muito instável. E isso porque as pessoas, assim que elas recebem o salário, elas já saem direto para comprar a compra do mês ou para fazer alguma coisa que elas queriam fazer. E isso não ajuda quem gosta de poupar dinheiro. Por quê? Porque se você tenta se planejar com uma inflação muito alta, você não sabe quanto o seu dinheiro vai valer no futuro. Isso prejudica as pessoas que gostam de poupar, de investir e de se planejar financeiramente. Então, aquele elogio que as pessoas geralmente recebem de você poupa dinheiro, parabéns. Isso não acontece num mundo com inflação muito alta. Porque se você deixa o seu dinheiro guardado e ele rende menos que a inflação, você simplesmente perdeu dinheiro. E é por isso que a inflação é um problema ou ela pode vir a se tornar um problema. Obrigado, deixe seu like e até o próximo vídeo.